Sejam bem-vindos ao canal Dinamizando Ciências, feito para você que quer compreender de forma simples o fantástico mundo das ciências. Se inscreva e participe dessa aula. Olá pessoal, sou a professora Luciane e nessa aula iremos estudar sobre os vírus. Características gerais dos vírus. Os vírus, eles não possuem metabolismo próprio, não respiram, não realizam nenhum tipo de função vital, não ocorre digestão intracelular, nada disso. Por quê? Porque eles não possuem célula, não possuem organização celular. Ou seja, eles não têm membrana, citoplasma e núcleo. O corpo deles é apenas formado de proteína e material genético, DNA ou RNA. Por esse motivo, deles não possuírem um metabolismo próprio e nem célula, eles necessitam estar dentro de uma célula hospedeira, dentro da célula de outro ser vivo. Por esta razão, eles são causadores de doença, porque aí ao habitar a célula de outro ser vivo, eles utilizam o metabolismo dessa célula e acabam destruindo-a. Assim, eles são causadores de doença, São agentes patogênicos. Então, continuando, a estrutura do vírus. Como é que é o corpo dele? Como isso está distribuído aí? Então, o vírus, ele mede em torno de 0,01 micrômetro a 0,9 unidades de metro, Então, ele é muito pequeno em relação aos outros seres. Ele é formado de um núcleo capsídeo. A principal estrutura dele é o núcleo capsídeo. Esse núcleo capsídeo, ele é formado por cápsulas de proteínas, que são um capsídeo, formado aí por um conjunto de capsômeros, E no interior desse capsídeo há um ácido nucleico denominado o DNA ou o RNA, dependendo do tipo de vírus. Utilizam aí o metabolismo de uma célula hospedeira para se multiplicar. Essas cápsulas de proteína, elas são formadas por um aglomerado de microcápsulas chamadas capsômeros. Isso se junta de uma certa forma, formando o capsídeo, que é a cabeça do vírus. E logo ele possui também um corpo, uma cauda estrutural e umas fibras também, que vão auxiliá-lo. Imagine o seguinte, assim, é muito capsídeo, capsônio, mas pensa assim, pequenas bolinhas, pequenos capsômeros, isso todos interligados, eles vão formando um agrupamento. Esse agrupamento forma essa cápsula grande. Essa cápsula grande, ela se chama capsídeo, tá? Aí, pensa que dentro desse capsídeo tem um núcleo composto de DNA ou RNA. Então, tudo junto, o conjunto do capsídeo, mais o material genético ali dentro, DNA ou RNA, isso forma o núcleo capsídeo, que é o vírus propriamente dito, tá? Apesar de ter essa estruturinha simples aí, ele não consegue realizar o metabolismo próprio. Então, por isso, volto a frisar, é necessário estar dentro de uma célula hospedeira para ele conseguir desempenhar suas funções vitais. Bom, na imagem a seguir, a gente tem aqui as estruturas do vírus, Então, o número 1 corresponde à cabeça, número 2 à cauda. O número 3 representa o DNA viral. Então, vocês podem perceber que nessa parte da cabeça aqui do vírus, a gente vê exatamente aqui os capsômeros reunidos, o agrupamento deles formando o capsídeo, e aí o DNA no meio, aqui no núcleo. E aí esse conjunto chama-se núcleo capsídeo, tá? Em seguida aqui, a gente tem a cauda, representada no número 2. A cauda é formada pelo colar, bainha, fibras, que seriam as fibras utilizadas para a fixação do vírus na bactéria, certo? E, por final, aqui a espícula e as placas basais, que aí são estruturas finais aí do vírus. Bom, lembrando aí, pessoal, não deixem de se inscrever no canal, ativar os sininhos para receber as notificações de novos vídeos,
deixar o seu like se você gostou desse vídeo, se você está gostando. E também deixar seu comentário para sugestões de novos vídeos, assuntos para as próximas aulas. Tá legal? Então não se esqueça aí de se inscrever no canal, hein? Estou aguardando você. Vamos lá, continuando agora. Bom, a reprodução de um bacteriófago. O que é um bacteriófago? Bacteriófagos são vírus de bactérias, né? São vírus que parasitam bactérias. As bactérias, a gente já sabe que são seres procariontes, né? Porque são seres que não possuem núcleo celular, porém eles têm membrana e citoplasma. O DNA deles fica espalhado aí no citoplasma. As bactérias em geral, elas também têm algumas que são causadoras de doença, mas tem outras que são utilizadas na fabricação de iogurtes e outras coisas, né? Mas enfim, hoje a gente está comentando sobre a reprodução do vírus de bactéria, o vírus que hospeda esse tipo de ser aí, as bactérias. Então, como é que ocorre essa reprodução? Primeiro ocorre o encaixe das fibras da cauda do vírus na membrana da bactéria. Então, imagina só, essas fibras, né, que a gente viu aqui nessa figura, em seguida aqui novamente, essas fibras encaixam na membrana da bactéria e aí liberam nesse momento o material genético, o DNA, ácido desoxirribonucleico. O viral injetado na bactéria, ele acaba produzindo enzimas que inibem a ação do DNA da bactéria. Então, o DNA viral inibe a ação do DNA da bactéria. Com isso, esse aglomerado ali acaba produzindo novos vírus, né, que são lançados novamente para contaminar outros organismos, outras bactérias ali próximas, certo? E aí, então, de um vírus, acaba resultando em 150 novos vírus formados. Nessa imagem, a gente tem a representação do ciclo do vírus, para vocês verificarem isso na bactéria, né, de forma mais ilustrada. Então, o vírus entra em contato com a bactéria, injeta o material genético nela, em seguida, esse DNA viral, ele acaba inibindo a ação do DNA da bactéria. Ao inibir a ação, se reproduzem novos vírus no interior da bactéria, e em seguida, esses vírus são formados e lançados para fora do corpo dela, contaminando outras bactérias ali próximo, né? E aí o ciclo continua. Reprodução do vírus de RNA. Ocorre o encaixe das fibras do vírus na membrana da bactéria. Assim, as fibras injetam o RNA viral na célula hospedeira, que acaba produzindo uma síntese de proteínas com novas moléculas de RNA. E aí, em seguida, novos vírus são lançados. Então, ela é um pouco mais simples, né? Porque o RNA já injeta na célula, já acaba transformando-se ali em novas enzimas que secretam e liberam células, ou melhor, vírus com RNA. Na imagem, a gente percebe aqui um esquema do vírus da gripe, né? Onde visualizamos perfeitamente o material genético, todo aqui espalhado, e a cápsula de proteína constituída, certo? Então, o vírus de RNA, o exemplo seria o vírus da gripe. O retrovírus. O retrovírus é constituído de RNA. Esse RNA sintetiza uma molécula de DNA. Então, inicialmente, por meio da enzima transcriptase reversa, o DNA passa a produzir novas moléculas de RNA virais e da proteína da cápsula, né? Então, inicialmente, esse retrovírus, né, ao entrar na célula, ele produz um DNA falso por meio de uma enzima chamada transcriptase reversa. Então, é como se ele enganasse a célula hospedeira para ele poder entrar. A partir daí, ele começa a liberar novas moléculas de RNA viral, né, e também de proteína. E assim, os novos vírus que são liberados nesse momento, eles migram para a membrana dessa célula
E aí, quando se rompe essa membrana, um pouco dessa substância, da proteína da membrana, é liberada junto com o vírus. Então, é como se o vírus ficasse camuflado no meio de um restante da membrana da própria célula do indivíduo. E aí, logo, esse vírus, ele acaba contaminando outras células e formando aí outros vírus, infectando outros vírus. Existem 3 categorias: as epidemias, as endemias e as pandemias. A epidemia se refere a uma doença que surge em determinado local, né, que logo é tratada, atinge uma certa população, mas consegue se controlar, tipo com vacinas, né, que seria, por exemplo, a gripe. Né? Então, é uma epidemia de uma determinada região que logo já também passa, depois de um certo tempo, o tratamento. Endemia se refere a doenças causadas por vírus em um determinado local. Né? Então, um agente causador de determinado local, isso acaba afetando aí uma população dessa região, né? Causando muitas mortes até. Então, um exemplo a gente pode citar a malária, que é uma doença causada por vírus lá da região dos garimpos, lá no Amazônia, certo? Bom, continuando, a gente tem a pandemia, que ela ocorre um número bastante abrangente, que é uma doença que afeta todo o mundo inteiro, né? Então, nesse caso, a gente pode citar H1N1, que ocorreu aí no ano de 2009. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima aula.